Durante décadas, o José Dumont ele foi um nome bem respeitado da televisão brasileira, um ator que participou de novelas famosas, filmes de sucesso e construiu uma carreira sólida desde os anos 80. Só que em 2022, tudo isso desmoronou. Uma investigação revelou acusações gravíssimas envolvendo menores de idade, a polícia encontrou centenas de arquivos ilegais em seus dispositivos e o caso rapidamente virou um dos maiores escândalos recentes envolvendo um ator brasileiro. Na época ele chegou a ser preso, depois respondeu parte do processo em liberdade, mas agora saiu o desfecho definitivo. Aos 75 anos, José Dumont foi condenado a mais de 9 anos de prisão e voltou para a cadeia. Mas o que muita gente não sabe é que essa história pode ser ainda mais sombria e existem indícios de que situações parecidas já teriam acontecido muito antes de tudo isso vir à tona. No vídeo de hoje a gente vai entender toda essa história e ver como que um dos atores mais conhecidos do país acabou chegando a esse ponto. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. José Dumont ele foi durante décadas um ator bastante respeitado no Brasil. Atuando desde o começo dos anos 80, ele construiu uma carreira sólida passando por emissoras importantes como a antiga Rede Manchete, a Record e, é claro, a Rede Globo. Em todas elas participou de produções marcantes da televisão brasileira, aparecendo em sucessos como Pantanal, Terra Nostra e também na novela Os Mutantes, Caminho do Coração. Além da TV, Dumont também ganhou grande destaque no cinema, especialmente ao participar do filme Dois Filhos de Francisco, que acabou se tornando um dos trabalhos mais lembrados da sua trajetória. Camargo, camarim. Vão na frente e vão cantando. Em 2022, Dumont ainda tinha contrato com a Globo e já estava gravando cenas para uma nova novela da emissora, Todas as Flores. A produção ainda estava em andamento quando, de repente, um dos escândalos mais pesados envolvendo o ator veio à tona. Um caso que chocou muita gente na época e que, depois de anos se arrastando, acabou tendo um desfecho apenas ontem. Acusado de pedo. As investigações da Delegacia da Criança e do Adolescente começaram quando câmeras de segurança de um prédio captaram o ator dando beijos na boca e trocando carícias íntimas com um adolescente de 12 anos. Segundo a polícia, o ator utilizou o prestígio de suas 4 décadas de carreira e reconhecimento nacional para se aproximar do jovem, que era seu fã, oferecendo-lhe presentes e ajuda financeira. E aqui fica até a pergunta, como que um menino de 12 anos é fã de um ator idoso desse? É um pouco estranho, mas é o que diz as notícias. Bom, de todo modo, esse episódio resultou na sua primeira prisão em flagrante no dia 15 de setembro de 2022, em sua residência no Catete, no Rio de Janeiro. Durante as buscas, as autoridades encontraram 240 fotos e vídeos de pornografia infantil armazenados em seu computador e celular. E aí os vizinhos decidiram se mobilizar, denunciaram esse caso para a polícia investigou e com essa investigação conseguiu uma autorização da justiça para entrar no apartamento do ator. E aí, quando eles entraram no apartamento do ator, eles conseguiram apreender computadores, celulares e tinha imagens de pornografia infantil, várias cenas de crianças e adolescentes nesses dispositivos eletrônicos. Tudo isso foi apreendido e ele foi preso em flagrante dentro do apartamento por conta dessas apreensões. Em depoimento, o ator tentou justificar a posse do material criminoso, afirmando que o utilizaria para um trabalho, mas é claro que a desculpa não colou. Segundo ele, seria uma pesquisa para um trabalho sobre o assunto, mas a polícia suspeita que o material tenha sido gravado com uma câmera que também foi apreendida na casa do artista. Foi nesse momento que a Globo, mais do que corretamente, decidiu demitir o ator. O Festival de Cinema Cinefantasy também cancelou a homenagem que faria à trajetória dele. Na prática, ali a carreira de José Dumont já tinha ido pro brejo. Só que estamos no Brasil, e mesmo com todas as provas reunidas, o sujeito acabou sendo solto no dia 12 de outubro, usando tornozeleira eletrônica e respondendo ao processo em liberdade. Mas agora ele foi solto, está nas ruas e aí, como você disse, muita gente revoltada, várias pessoas perguntam pra gente realmente se é verdade, se ele já foi solto, mas essa é a notícia triste de hoje. Bate. Depois, no dia 3 de julho de 2023, veio a primeira condenação. 1 ano, 2 meses e 11 dias de reclusão, além de multa por armazenamento de pornografia.
infantil. Só que como o crime não teve agravantes, pelo menos na visão da justiça, e pelo fato de o ator já ter mais de 70 anos de idade, a pena foi reduzida para 1 ano e 10 dias em regime aberto, ainda com possibilidade de recorrer em liberdade. Mas o que realmente fez o ex-global sofrer consequências mais pesadas foi outro caso. Ainda em 2022, a polícia registrou que o artista teria levado para dentro de sua casa um menino de apenas 11 anos de idade, filho de uma ambulante que vendia cuscuz. Enquanto a mulher ficava do lado de fora do prédio trabalhando, Dumont levava a criança para dentro do apartamento. O caso começou a vir à tona depois que moradores do próprio prédio passaram a estranhar a situação. Segundo relatos reunidos na investigação, o ator recebia o menino diversas vezes no apartamento, o que acabou despertando a desconfiança dos vizinhos. Percebendo que a criança frequentava o local com frequência, alguns moradores decidiram comunicar às autoridades, dando início às apurações. Com o avanço das investigações, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou denúncia contra o ator por estupro de vulnerável. A justiça aceitou a acusação e Dumont passou a responder ao processo. Os anos passaram e finalmente saiu o resultado. E dessa vez a situação ficou realmente complicada para o criminoso. Aos 75 anos, José Dumont foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão em decisão definitiva após julgamento no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Depois de detido, Dumont foi levado para DC Polinter e deve ser encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça para cumprir a pena determinada. Mas tem um detalhe nessa história que deixou tudo ainda mais perturbador. Ele foi preso agora. Só que existe a possibilidade de que esse tipo de crime venha acontecendo há muito mais tempo. Lá em 2009, na Paraíba, o ator já havia sido denunciado por um caso bastante parecido. Na época, porém, quando a situação começou a ganhar força, ele deixou o estado, o que acabou dificultando o andamento das investigações. No fim das contas, o processo não avançou e a acusação acabou não dando em nada. O problema é que, olhando para tudo isso que veio à tona hoje, fica impossível não levantar uma dúvida incômoda. Será que esses comportamentos já aconteciam há anos? Infelizmente, diante de tudo que se sabe agora, muita gente acredita que existe uma grande chance de que coisas terríveis possam ter acontecido muito antes de todo esse escândalo vir a público. Em 2009, o ator chegou a ser denunciado pelo mesmo tipo de crime e passou a ser investigado pela polícia da Paraíba. Mas José Dumont se mudou para São Paulo, o que dificultou o trabalho da investigação, que não teria conseguido provas suficientes, nem mesmo ouvir o ator. Ainda assim, em 2013, a polícia encaminhou o processo à justiça. Procuramos a Justiça da Paraíba, que afirmou que, se houver algo ainda no sistema, está em sigilo. Bom, antes tarde do que nunca, né? Sinceramente, por mim, que esse desgraçado fique preso até o fim de sua vida. Mas eu quero saber de você, o que você acha dessa história e qual pena esse miserável, esse maldito, deveria receber. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau!